Você é melancólico, mas acha que tem característica de outros temperamentos? Às vezes você acha que é colérico, às vezes você acha que é fleumático, ou até mesmo sanguíneo. Até o final desse vídeo você vai entender por que isso acontece, não sai daí. Olá, eu sou a Ruth Gomes e esse é o Temperamentando, o canal onde a gente destrincha tudo sobre os temperamentos a fim de ter uma vida mais harmoniosa com as pessoas que a gente ama. Tem uns vídeos aqui no canal que a gente fala a respeito da estrutura dos temperamentos, né? Se você já ouviu falar ou se não, é o quente, o frio, o úmido e o seco que compõem cada temperamento. E uma questão que às vezes faz as pessoas pensarem que elas são de outro temperamento ou têm um pouquinho de cada um, é porque existe uma variação nessa composição. E hoje eu quero falar sobre a variação dessa composição nos melancólicos, que a gente já sabe, ou se não sabe, vai descobrir agora, eles são frios e secos. Só que aí o que acontece? Tem melancólico que ele vai ser mais seco do que frio. Aí por ele ser mais seco do que frio, ele vai ser de um jeito que a gente já vai falar qual é. Se ele é mais frio do que seco, ele vai ser de outro jeito. E se ele é, por exemplo, mais frio do que seco e tem um aporte úmido, ele já vai ter umas outras características. Mas vai ter sempre um padrão em todo melancólico. Por mais que haja essa diversificação na composição da estrutura deles, todo melancólico vai ser sempre introvertido, né, que é o frio, e ele sempre vai ficar marcado por bastante tempo pelos acontecimentos da vida. Todo melancólico é assim. Por mais que ele aprenda a não se deixar afetar tanto, ele aprenda a liberar perdão, por mais que ele aprenda a conversar com as pessoas, isso não vai tornar ele extrovertido, porque ele sempre vai precisar de um tempo para pensar. Tá bom, mas quais são essas variações do temperamento melancólico que muitas vezes podem fazer com que eu pense que eu sou de outro temperamento? A primeira delas é o melancólico mais seco do que frio, que a gente chama de melancólico pedra. E quais características esse melancólico pedra tem que difere ele dos outros tipos de melancólico? Ele vai ser, primeiramente, mais rígido do que os outros melancólicos. Ele vai ser aquela pessoa mais assim, metódica, gosta mais das coisas do jeito dele. Geralmente, né, não é regra total, tá, gente? Para toda regra sempre tem exceção, mas esses melancólicos, eles podem ser mais ligados à área de exatas, por exemplo, do que à área artística, porque eles são mais metódicos. Eles gostam de ter as coisas bem planejadas. Eles são o tipo de melancólico que não gostam de correr risco para fazer as coisas. E eles são, às vezes, até mesmo mais teimosos e mais difíceis de lidar do que os outros tipos de melancólico, porque eles gostam de tudo só do jeito deles, sabe? Se você se identifica com esse tipo de melancólico, deixa aqui nos comentários. Uma outra característica desse tipo de melancólico é que ele é um melhor separador. Como assim separador? Ele sabe separar o que é útil do que é inútil, relacionado mesmo a coisas materiais. Ele não é tão apegado às coisas, ele sabe diferenciar aquilo que está servindo para ele, ele guarda. Não está servindo? Vou jogar fora, não vou ficar guardando nada, não vou ficar acumulando nada. Dos três tipos de melancólico, esse ele pode ser meio assim lobo solitário, sabe? Por gostar de fazer as coisas do jeitinho dele. Pode ser o mais chato da gente lidar, porque ele é muito teimoso, e esse melancólico tipo pedra, ele é o que geralmente as pessoas confundem com um colérico. Por quê? Porque quando a secura ela está predominando no temperamento melancólico, traz mais rigidez, mais tensão. E o que seria essa rigidez e tensão? É teimosia, é aquela coisa de querer do próprio jeito. E quando vem algo de fora, uma pessoa, uma situação que tira, que quer mexer com essa rigidez dele e ele não consegue se realocar nisso, ele reage de uma forma explosiva. É um melancólico que pode inclusive ser brigão. Por isso que tem melancólico que, mesmo sendo introvertido e precisando de tempo para pensar, acha que é extrovertido porque explode de vez em quando, mas com mais frequência do que um melancólico normal. Normal no sentido de ter as outras características, né? Esse não é o clássico, ele é o mais seco do que frio.
e ele acaba se confundindo com um colérico. Ele pode até ser o mais chato da gente lidar, mas ele é mais resolutivo do que os outros. Ele costuma até mesmo tomar decisões mais rápido porque ele tem mais facilidade para separar o útil do inútil. O próximo tipo de melancólico é o que a gente fala que é um melancólico terra. Ao invés dele ser mais seco do que frio, ele é mais frio do que seco. Esse ainda não tem aporte. E qual é a diferença dele para o melancólico pedra? Ele é menos rígido, é menos tenso, é menos chato do que o melancólico pedra. Também gosta de organização, também gosta das coisas do jeito dele, mas ele é um pouquinho mais flexível e menos brigão, menos turrão do que o melancólico pedra. Dos três tipos, também pode ser o mais egoísta, porque ele gosta de reter as coisas. Quando a característica seca não sobrepõe, quando é a fria, ele é mais da contração do que da separação. Então, esse melancólico ele pode ser muito apegado às coisas materiais. É aquele melancólico que tem dificuldade de jogar uma revista fora porque aquela revista fez parte da infância dele, tem problema às vezes em separar roupa. Crianças desse temperamento têm um problema enorme, enorme, enorme para poder doar brinquedos, para se desfazer daquilo, porque tudo material para esse tipo de melancólico faz muito sentido e tem um valor muito mais profundo do que realmente tem. A gente sabe que tudo que é material vai ficar aqui, a gente não vai levar nada disso quando for embora, quando partir. Esse tipo de melancólico muitas vezes nem pensa nisso, ele só quer ter tudo guardado com ele e ele acaba sendo mais egoísta, porque ele não abre mão para dar as coisas para os outros com tanta facilidade quanto o melancólico pedra faz. Além do que, esse tipo aqui ele também peca nas relações sociais. Por quê? Esse é o tipo de melancólico que ele vai ser mais simpático até do que o melancólico pedra, mas ele vai tender a se isolar e a não criar relações profundas com as pessoas, não porque ele não tenha profundidade, mas porque ele tem dificuldade em se interessar pelas pessoas. Aí a gente vê um perigo nesse tipo de variação do temperamento melancólico, que é hipervalorização das coisas e a pouca valorização das relações. Isso é uma coisa a se observar. Se você se identifica com esse tipo, deixa nos comentários aqui embaixo. E agora, por último, mas nem um pouco menos importante, é o terceiro tipo de melancólico, que é um melancólico mais frio do que seco, só que com um aporte úmido. Esse é o que geralmente a gente confunde com fleumático ou que às vezes confunde com sanguíneo e eu já vou explicar por quê. Esse tipo de melancólico é o melancólico argila. Por ele ser mais frio do que seco, ele não tem já tanta resistência quanto o melancólico pedra. Resistência que eu digo não é de resiliência, é de não resistir, não se opor tanto às coisas, sabe? De ser mais maleável. E quando ele tem o aporte úmido, é como se formasse uma argila nesse tipo de temperamento. Então ele é mais maleável ainda. E o que acontece nesse tipo de temperamento? Ele tem a secura, mas tem dificuldade de usar essa secura. E a secura é o quê? A separação entre útil e inútil. Ele tem mais a frieza, então ele retém as coisas. Só que qual é o problema quando ele tem a umidade? Ele não quer reter só coisas, ele quer reter relações. Ou seja, ele hipervaloriza tanto o material quanto as outras pessoas. A gente costuma dizer que esse é o melancólico que mais sofre, porque é como se ele fosse assim um eterno insatisfeito. Ele tem uma grande ambição na vida, só que não é ambição pelas coisas materiais. Muitas vezes esse tipo de melancólico, ele não quer construir uma grande carreira, ele não quer conquistar muitas coisas materiais, mas ele tem uma ambição de vida, é como se ele quisesse sempre ser de outro temperamento, é como se ele passasse a vida dele tentando ser sanguíneo ou fleumático, envolvendo as pessoas, entendendo as pessoas, só que nem sempre ele vai conseguir, porque ele tem a secura nele, e ele sempre vai sentir aquela coisa meio de insatisfação porque ele nunca é a pessoa que ele almeja ser.
Então, se você se identifica com esse tipo de melancólico, deixa aqui nos comentários e entenda, a gente não vai agradar todo mundo, a gente não vai conseguir envolver todo mundo, e seja mais satisfeito com quem você é, com o seu temperamento. Não tenta se modificar para ser mais agradável para as outras pessoas. Dos 3 melancólicos, esse é o mais flexível, o mais fácil de lidar. Tem até que tomar cuidado porque ele tem tendência a querer ser agradador, né? Quer agradar as pessoas, e ele tem mais facilidade em perdoar. A gente costuma dizer que os melancólicos guardam rancor. Esse aqui ele pode até guardar, mas ele tem mais facilidade em perdoar do que os outros. Os outros precisam aprender com ele a liberar o perdão mais rápido se quiser ter uma vida feliz, abundante e plena, como a gente costuma dizer. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima!